Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos do Centro de Estudos Espíritas, o Canto da Paz. Com renovada alegria, e desde já lhes convidando a reflexionarmos sobre mais um tema da nossa amada doutrina dos Espíritos. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre o desafio do reencontro espiritual em família. A esse propósito, manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: pela oportunidade da reencarnação, Deus, em sua infinita bondade, oportuniza-nos a bênção da evolução espiritual. Nesse contexto, a família se nos constitui o grande laboratório dos ajustes e reajustes espirituais. Como de praxe, escolhemos uma base evangélica e uma base doutrinária. E a nossa base evangélica vem da primeira epístola, ou primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Disse Paulo: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. Por outro lado, a base doutrinária vem do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente no item 8, do capítulo 14, que trata sobre honrai a vosso pai e a vossa mãe. Nós escolhemos como estratégia pedagógica para essa reflexão perguntas e respostas que comumente se fazem em torno deste assunto, desafio do reencontro espiritual em família. Perguntemo-nos o que é família segundo o direito civil. Família é uma organização social constituída por pessoas que possuem laços consanguíneos. No sentido mais amplo, abrange o conjunto de pessoas unidas por convicções ou interesses, independentemente da existência de ligações ancestrais. Esse conceito do direito civil para a família tem duas dimensões distintas. Primeiro, quando considera a família algo que decorre do laço consanguíneo. Mas o direito ampliou este conceito. Deu a ele um sentido mais amplo quando fala da família universal, em que diz que ela é um conjunto de pessoas unidas por convicções ou interesses, independentemente da existência dessas ligações ancestrais, ou seja, dos laços consanguíneos. A grande preocupação humana não deve ser apenas com a nossa família parental, mas também com a família universal. Família universal que pode ser as pessoas da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país,
do planeta inteiro. Mas também nós temos parentes em outras dimensões que não sejam exclusivamente as físicas. E claro que para com eles nós também temos obrigações. E segundo a doutrina espírita, o que é família? Recorremos então à obra Vida e Sexo, capítulo 2. Vida e Sexo é da autoria do espírito Emmanuel, com o médium Chico Xavier. E Emmanuel assim define a família: arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem. A família terrestre é formada, assim, de agentes diversos, porquanto nela se reencontram, comumente, afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do destino. O primeiro elemento que chama atenção na conceituação de Emmanuel é a questão da vida passada. Todos nós vimos convivendo com os nossos familiares desde tempos imemoriais, embora, na maioria das vezes, em circunstâncias ou posições completamente diferentes. Numa determinada circunstância, num determinado tempo, fomos pai, no outro fomos mãe, no outro fomos irmão, no outro fomos avô, avó, e sempre mudando de papel, mas o mesmo espírito, buscando o seu progresso espiritual, experienciando esta vivência familiar. E o que chama a atenção é que Emmanuel diz que ela é formada por agentes diversos, ou seja, pessoas completamente diferentes umas das outras. Razão pela qual ele, no conceito, esclarece que é neste agrupamento familiar que vão se reencontrar afetos e desafetos, amigos e inimigos. Mas não se reencontram por acaso. Existe uma finalidade maior. Que finalidade é essa? Os ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do destino. E para que ajustar e reajustar? Para progredir, para ter progresso espiritual. Qual o imperativo ético que rege a família? Agora quem vai nos responder é o espírito Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Franco, na obra SOS Família, mais especificamente no item denominado Família. Diz Joana de Ângeles sobre esse imperativo ético que rege a família. A família tem suas próprias leis, que consubstanciam as regras do bom comportamento dentro do impositivo do respeito ético, recíproco entre os seus membros, favorável à perfeita harmonia que deve vigir sob o mesmo teto em que se agasalham os que se consorciam. Extremamente inteligente e oportuno esse imperativo ético destacado por Joana de Ângeles. A família tem suas próprias leis, não obstante estar submetida às leis da convivência humana. Mas ela tem lá suas regras, claro. E essas regras, elas sempre estão voltadas para o bom comportamento. E este bom comportamento deve ser emoldurado pelo que Joana chama de respeito ético. E com uma característica singular. Ele tem que ser recíproco entre os membros da família. Não é apenas a questão do bom comportamento do filho para com o pai.
mas também do pai para com o filho, do pai para com a mãe, da mãe para com o pai, enfim, entre todos aqueles que fazem parte do agrupamento familiar. Porque isso vai levar inevitavelmente, melhor dizendo, inevitavelmente, a um objetivo que será alcançado. E que objetivo é esse? A perfeita harmonia. Harmonia entre todos aqueles que vivem debaixo do mesmo teto. E que estão ali reunidos no agrupamento familiar. Mas você pode perguntar, a lei de progresso, que é uma das leis morais que está na parte 3ª do Livro dos Espíritos, a lei de progresso alcança a família? A resposta está na questão 774 do Livro dos Espíritos. Que resposta é essa? Certamente, os laços sociais são necessários ao progresso e os de família tornam mais apertados os laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei da natureza. Quis Deus, dessa forma, que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Aqui retornam as duas dimensões da família. Não apenas a família consanguínea, mas também a família universal. Os laços sociais favorecem o progresso da sociedade. Agora, são os laços de família que tornam esses laços sociais mais apertados, mais coesos. Lembremos-nos que a família é a menor célula da sociedade. Agora, os espíritos disseram a Kardec que os laços de família são uma lei da natureza. E claro, se é uma lei natural, uma lei da natureza, Deus deve ter um objetivo para com essa lei natural. Que objetivo é esse? Que cada um dos homens, que cada um ser humano que está sobre a terra aprenda a amar o outro, irmão que também está sobre a terra, como irmão. Não por acaso Jesus disse: amai-vos uns aos outros. E aí ele deu uma referência desse amor, dizendo: como eu vos amei. O amor ágape. O amor desinteressado, o amor puro, o amor pleno. Mas você pode também estar curioso e perguntar: já que a família tem uma âncora nas vidas passadas, como tratar esses problemas pretéritos que ressurgem na família? Sim, porque às vezes, na nossa família ou em família que nós conhecemos, surgem problemas de convivência terríveis. E ninguém sabe de onde vem aquilo. Ou melhor, ainda não sabe. Claro que para a doutrina espírita a explicação é clara. Esses problemas vêm de vidas passadas. É fato também que muitos não têm nada a ver com a vida passada e são exclusivamente criados na vida presente por conta do egoísmo, do orgulho, da falta de paciência. Os problemas pretéritos que ressurgem nas famílias, eles devem ser tratados com a abnegação e o perdão, naquela forma sugerida por Santo Agostinho, lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, item 9 do capítulo 14.
O que disse Santo Agostinho em relação à família? Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos, que a seu turno poderão salvar outros. Olha que interessante. Nós sabemos do ponto de vista histórico que Santo Agostinho deu um trabalho danado para sua mãe, Santa Mônica. Agostinho era irreverente, irresponsável. Mas quando ele teve finalmente o seu encontro com Deus e passou por um amplo processo de conversão, ele evoluiu a tal ponto que tornou-se doutor da igreja. E aqui ele está pedindo para que as pessoas que causam problema na família sejam acolhidas como irmãos. Não apenas irmãos consanguíneos, mas irmãos espirituais. Porque esses espíritos já estiveram juntos em outras existências. E ele pede também que, além de acolher, que auxilie. Por quê? Ele apresenta a justificativa. Porque quando todas essas criaturas retornarem ao mundo espiritual, elas vão se felicitar umas às outras. Sim, porque depois que nós desencarnarmos, nós estaremos novamente com todos os nossos familiares da última existência terrena. E os espíritos vão se felicitar exatamente porque salvaram alguns náufragos, aqueles que tiveram dificuldades, que tiveram problemas na convivência. E esses que foram salvos poderão salvar a outros, porque aprenderão a lição. A mesma Joana de Ângeles, na página 128 da obra SOS Família, responde uma curiosidade nossa. Então, família é mais que o resultado genético? Ou seja, a família não está ligada exclusivamente pela consanguinidade? Olha o que diz Joana de Ângeles. Sim, são os ideais, os sonhos, os anelos, as lutas e árduas tarefas, os sofrimentos e as aspirações, as tradições morais elevadas que se cimentam nos liames da concepção divina. A grande concepção divina é a reencarnação. Ninguém reencarna na família errada. Todos nós estamos na família certa, nascemos no dia certo, na hora certa, para fazer a coisa certa. Agora, estas criaturas agrupadas em um núcleo familiar não estão ali exclusivamente pela consanguinidade. A consanguinidade explica o modelo biológico, mas quem explica o modelo espiritual da reunião daquelas criaturas naquele núcleo familiar? O fato delas já estarem ou estiveram juntas noutras oportunidades reencarnatórias. E todos trazem para esta convivência familiar o que Joana está apontando aqui: ideais, sonhos, anelos, lutas, sofrimento, aspiração. Tudo aquilo que propicia o progresso de cada espírito na família.
Você pode perguntar: a casualidade incide nos laços da parentela? É possível que haja qualquer interferência da casualidade? E a resposta está no capítulo 156 da obra Fonte Viva. Autor espiritual Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier. O que diz o Emmanuel acerca desta pergunta? Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Então, algo sutil, às vezes imperceptível, impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente, é indispensável pagar, com alegria, os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Olha que interessante. A vida pretérita traz todo mundo para se reunir de novo, junto ao agrupamento de pessoas numa mesma família. Para quê? Como aponta o Emmanuel, pagar com alegria os débitos, porque todos somos devedores uns dos outros. Ninguém está numa determinada família por acaso. Ninguém cai de paraquedas. Mas se a família é a menor célula da sociedade, quando eu consigo quitar no reduto familiar todas essas dívidas, esses débitos passados, eu também estou preparado e vou conseguir saldar as dívidas com a humanidade. Que as dívidas não são apenas com aqueles que estão na família, mas nós vamos encontrar nossos devedores e os nossos cobradores no ambiente de trabalho, na prática da nossa religiosidade, na vida social. Sempre estaremos encontrando alguém a quem devemos ou que nos deve. Capítulo 156, ainda da obra Fonte Viva, o Emmanuel dá um aconselhamento. Ele diz: inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto. Não adianta correr da situação, tentar fugir, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Perfeita a observação do Emmanuel. Não tem como você fugir do seu credor, que não é o credor da vida física, mas é o credor da vida espiritual. Porque, de alguma forma, em algum momento, todos nós teremos que liquidar os nossos compromissos das vidas anteriores ou pretéritas. Porque, senão, a reencarnação que obtivemos como presente de Deus se torna inútil. Viveu uma existência inteira e não progrediu. Mas também ele chama a atenção que família não é um jardim de flores. Família tem dificuldade, família tem problema, família tem desajustes, lutas, mas todas com a finalidade única do progresso espiritual. Ele diz ainda: por vezes é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. Já passou por isso ou não? Especialmente os pais, as mães. Diz o Emmanuel: contudo, coloca uma conjunção adversativa. Embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria,
Jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastro do desleixo. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Semana é fantástico. Tem problema? Tem. Tem dificuldade? Tem. Tem lutas internas da família? Sim. Agora, nós não vamos sanar essas dificuldades, esses problemas, essas lutas com o que ele chama chicote da violência ou emplastro do desleixo. Não. Vamos precisar de muito amor, de carinho, de paciência, de abnegação, de entrega, de prudência, de sabedoria, sabendo que todas essas criaturas do núcleo familiar são umas diferentes das outras e que todo mundo está ali reunido para progredir. E ele dá uma definição muito bonita para os parentes, para os familiares. Ele diz: são obras de amor que o Pai compassivo nos deu. O Chico sempre insistia: todos nós nascemos no dia certo, na hora certa, na família certa, para fazer o que é certo. Não tem outro laboratório melhor para o nosso progresso espiritual do que a família. Segue o Emmanuel neste capítulo 156 da obra Fonte Viva. Ajudemo-los, aos membros da família, através da cooperação e do carinho. Então já dá dois elementos, dois caminhos, duas ferramentas para a gente ajudar as criaturas: cooperação e carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Fraternidade vem de fraterno, que vem de frater, que significa irmão. E aí ele diz: somente cultivando paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Olha que interessante. Apresenta aí um quarteto mágico para o trato com os familiares: paciência, compreensão, tolerância e bondade. Chama a família o lar de praia estreita, mas diz que a gente, sabendo conviver, cooperar, atender esses desígnios da verdadeira fraternidade na família, a gente com certeza saberá trabalhar no que ele chama mar alto das grandes experiências da vida social, da vida no trabalho, da vida com outras pessoas, para além dos nossos familiares. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, fui buscar no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá nas instruções dos Espíritos, algo que considero oportuno para concluirmos esta reflexão. Quem assina essa instrução é Santo Agostinho. Em determinado momento, Santo Agostinho diz assim: de todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. Certo ou errado? Aquele que suporta com coragem a miséria e as provações materiais
sucumbe ao peso das amarguras domésticas, esmagadas pela ingratidão dos seus. Olha que interessante. Santo Agostinho está dizendo que às vezes nós conseguimos passar pelas piores dificuldades materiais, provações materiais. Temos força, temos tenacidade, temos coragem. Conseguimos passar pelas piores dificuldades. Mas muitas vezes caímos, sucumbimos sob o peso da amargura doméstica. E ele aponta qual é o elemento que produz essa amargura doméstica: a ingratidão dos familiares. Isso é verdadeiro ou não? Claro que é. Então eu tenho que estar preparado para a ingratidão no reduto familiar? Sim. Até porque também eu serei ingrato, você será ingrato. Agora, a mesma coragem que nós tivermos para as dificuldades materiais, nós temos que ter para as dificuldades espirituais. Não vai valer a pena desistir. Esperando ter contribuído para o entendimento desse tema e agradecendo o carinho, da atenção e as boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.